Há séculos, cientistas e artistas estudam os efeitos da propagação da luz e do som e como que eles podem ser manipulados através de trabalhos artísticos, né? O som tem uma certa velocidade de expansão pelo espaço e a luz uma velocidade diferente. E esses efeitos são explorados por alguns artistas, como vou mostrar aqui nos exemplos do livro. Esse primeiro exemplo aqui é uma exposição do Carlos Cruz Diegues e tem uma adolescente passando, onde a luz e a cor se mesclam, né? E a gente percebe muito esse tipo de cor bem etérea, assim. Quando a gente olha, por exemplo, as nuvens, né? Agora pela manhã tem tons diferentes, o céu tem um pouquinho mais avermelhado, um pouquinho mais esbranquecido, um pouquinho mais amarelo, no final de tarde aquele vermelho bem bonito, né? Então é um tipo de cor que a gente pode explorar não apenas com a tinta, né? Mas diretamente com a projeção da cor. E é o que fez, por exemplo, o Laszlo Moholy Nagy, que foi da escola Bauhaus, que é uma escola de design e que foi estabelecida pelo Walter Gropius na Alemanha. E esse trabalho é um mecanismo, né, de arte cinética que projeta sombras que se mexem na parede. Um grande expoente da arte cinética brasileira morreu há pouco tempo, né, que foi o Abraham Palatnik, e ele fazia muitos trabalhos assim de objetos que se movem, etc. Esse aqui é de 1930. 1930. Um outro artista que lida com as questões da luz e da propagação da luz e etc. é o Júlio Lepar, que é um argentino. E aqui o trabalho dele é uma esfera mais ou menos espelhada que reflete raios de luz que vão se movimentando. Então, a questão do raio de luz também é muito interessante, né? A gente, de manhã, quando tem uma frestinha que passa pela janela, a gente pode ver as partículas de poeira que vão se movimentando, né? Como que isso fascina, pode ser fascinante também, né? E o Carlos Contente é um artista que criou um carimbo que pode se considerar uma representação de si mesmo, né? Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com o Contente e ele aqui faz uma entrevista com o Verde. São trabalhos, uma espécie de talk show onde ele entrevista a cor verde. E aí ele pergunta se a cor verde existe. Como é que é mesmo a pergunta? Se ela tem uma existência autônoma que independa do observador. E aí a cor verde responde o seguinte: aí devemos nos perguntar o que é a cor. A ciência nos diz que a cor de uma substância se dá pela capacidade dela de absorver certos comprimentos de onda luminosos e refletir outras. Por exemplo, a tinta que uso para me representar tem a capacidade de refletir os raios de luz que compõem o verde e absorver todos os outros. E é exatamente assim que a ciência explica, né, como que a gente vê as cores e como que a gente tem que ter um mecanismo óptico muito bem apurado, né, para perceber todas essas absorções dos objetos pelos raios de luz e a reflexão desses objetos. Algumas pessoas são daltônicas, por exemplo, então tem mais dificuldade de perceber essas mudanças de cores, outras não, outras têm mais facilidade. E essa entrevista
essa conversa que eu fiz com o Contente também está aqui no canal do YouTube, que eu fiz ontem, né? O venezuelano Carlos Cruz Dias faz esse trabalho, que são vários filetes com cores diferentes, mas que com a ilusão que a gente tem é que as cores vão se formando, vão aparecendo cores que não estavam pintadas a priori, né? Então elas têm certas cores, mas quando se encontram, elas vão formando outras cores, outros comprimentos de onda, né? O Walter Smetak, ele fez vários instrumentos diferentes, criou vários instrumentos diferentes. Um deles é esse aqui, Pindorama, que é um instrumento onde várias pessoas têm que tocar ao mesmo tempo para ele funcionar. E ele parece um pouco uma escultura também, né? Então ele tem essa relação visual, sonora. O Walter Smetak criou, foi um maestro que produziu 150 objetos sonoros novos e influenciou muito a galera da Tropicália, né? Que foi um movimento dos anos 60, também visual, né? A partir do trabalho chamado Tropicália, do Hélio de Sica, mas que influenciou Gilberto Gil, Caetano Veloso, etc. E o Shelpa Ferra é um grupo de artistas formado pelo Luiz Zerbini, o Barrão e o Sérgio Meckler. E eles fazem muitos trabalhos que também lidam com a questão do som. Esse aqui chama-se Totó Treme Terra, de 2006. É uma mesa que algumas pessoas chamam de pebolim, né? A gente aqui no Rio chama de totó. E é um brinquedo que você joga futebol, né? Com uma bolinha e com bonequinhos grudados numa haste. E eles fizeram o seguinte, eles deram uma incrementada, botaram uma grande luz, assim como se fosse uma luz de estádio, e quando a bola bate em certos lugares, ela aciona emissões sonoras de torcida, imagino, coisas assim. Tem várias coisas deles no Inhotim, por exemplo. E eles fazem muitas experiências também com música eletrônica e tal. É o Shelpa Ferro. Quem também está lá no Inhotim é o Doug Aitken, que tem uma instalação que se chama-se Pavilhão Sônico, Sonic Pavilion. E ele fez o seguinte, ele construiu tem uma construção cilíndrica de vidro, e no meio dessa construção tem uma perfuração de 202 metros indo ao fundo da terra, e a gente pode escutar, porque foram colocados microfones em diferentes dimensões, em diferentes profundidades, os sons da terra. Então é como se estivéssemos percebendo assim simbolicamente a respiração da terra ou o pulmão da terra, coisas assim. E também lembrando da gente que existem muitos sons muito espalhafatosos, estriônicos que a gente ouve, mas existem muitos sons que, se a gente parar um pouquinho para prestar atenção, parecem assim muito mágicos, né? Se a gente parar para escutar a própria respiração, escutar o próprio corpo se mexendo, né? Os ossos, o coração, quando a gente para escutar o próprio coração, ou será que é possível escutar o som das formigas, dos insetos pequenos, né? Que mundo que se abre. E o Hermeto Pascoal, por exemplo, é um desses caras que presta atenção no som dos animais e da floresta e da zona rural desde muito pequeno. E é um músico incrível que já fez milhares de músicas. E aqui ele está tocando um berrante, né? O Hermeto, tocando um berrante, que é um desses instrumentos que tem uma utilidade, né? Serve para conduzir o gado e tal. E ele transformou, e ele já toca com instrumentos inusitados há muito tempo, com chaleiras, né? Toca um porquinho, né? Coisas assim, objetos de brinquedo e assim por diante. Esses foram alguns exemplos das possibilidades contemporâneas de
juntar som e imagem através dessa exploração dos comprimentos de onda e de espalhamento, de como a luz e a cor se comportam.